Queridos, bom dia, graça e paz a todos. Especial Dia das Mães no lugar. Eu quero trazer uma palavra. Vou tentar ser breve aqui, tá, gente? Porque eu sei que todos que estão aqui vieram para ouvir uma palavra e também cultuar a Deus, mas vieram já com a agenda marcada com a mamãe que está lá esperando vocês, né? Então eu vou rapidamente ler um texto que está em Salmo 139. Diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observa o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou na minha língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercastes por todos os lados, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará, ou me susterá. Se eu digo às trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite tão clara como o dia. Para ti as trevas é a luz, para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu teceste no ventre de minha mãe. Até aí, feche teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por cada mãe aqui, por cada família. Muito obrigado pela tua palavra que nos edifica. Nós te damos graças nessa manhã e pedimos: ser conosco, edifica-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero falar rapidamente sobre o propósito, a crise e o propósito. E eu quero falar hoje, trazendo rapidamente a importância da oração de uma mãe, da oração que muda a crise e faz-te ver o propósito. A oração de uma mãe é tão poderosa, e eu quero usar aqui a história de Davi, o salmista Davi, para falar rapidamente sobre isso. Todos sabem da história de Davi. Davi foi um rei levantado por Deus, mas em um determinado momento Davi teve uma grande crise, uma crise existencial tremenda, quando o filho ali, Absalão, se levanta contra ele e tenta dar um golpe de estado. Quando o pai de Betseba, o vô de Betseba, melhor, Aitofel, o cara que sabia as fragilidades de Davi, também se une nesse plano para tentar destruir Davi. E ninguém mais, ou melhor que Aitofel, que sabia as debilidades de Davi e carregava no peito um quê com Davi. Davi destruiu a família da filha dele, matou Urias. E Davi, em meio a tudo isso, um assassinato que gerou para ele tantas dores, esse filho que se levanta então para tentar dar um golpe de estado, esse agora vô da sua mulher, que tem no peito essa ferida aberta, porque Davi matou Urias, que era o marido de Betseba. Davi, queridos, neste momento, ele percebe a ausência de muita coisa na vida dele, inclusive da oração. E Davi vai orar, ele vai buscar a Deus. Ele viu que ele estava completamente perdido. Esses salmos que Davi está descrevendo, quando ele entra no Salmo 139 e ele começa a fazer uma oração. E eu queria que você entendesse: a sua mãe, quando ela dobra os joelhos para orar, ela está como Davi. Ela está falando de um bebê que ela carregou 9 meses. Ela está falando de um filho que talvez hoje, levado pelo mundo, pela dissolução do mundo, abandonou o alento dos braços dela, abandonou a casa onde ele deveria crescer, e ali seria o laboratório do desenvolvimento dele.
Muitas vezes filhos são ingratos, sim ou não? Somos ingratos com as nossas mães. Mas esse homem Davi, que teve ausência disso, vocês sabem, quem aqui sabe relatar na Bíblia aí o que aconteceu com a mãe de Davi? Quem tem aí o relato? Alguém sabe? Alguém já viu alguém pregando sobre a mãe de Davi? Não, gente, sério mesmo? Posso confiar em vocês? Você não vê falar. Diz os estudiosos que Davi perdeu a mãe e foi criado pelo pai, Jessé. Tanto é por isso ele era o mais excluído ali no meio. Só que eu quero falar algo para você. Eu não sei quem foi a mãe de Davi, mas eu tenho uma certeza no meu coração, pensando sobre esse texto hoje, ontem à noite. A mãe de Davi orou por ele antes de morrer. Nem que seja na hora do parto. Se ela morreu na hora do parto, ela orou por ele. Se ela morreu depois, ela orou por ele. Ela intercedeu por aquele filho porque ela gerou. Sim ou não? Então o que eu quero dizer para vocês, igreja, mães e pais, orem e abençoem seus filhos. Essa mãe não viveu para ver, mas nós temos aqui o relato de um grande rei, o maior rei de Israel. Nós temos o relato de um guerreiro. E olha o que agora o Ciência e Fé falou sobre a mente de Davi. E eu estava pensando sobre isso, que o Schroeder falou. Queridos, preste atenção. Você sabe por que Davi era um exímio guerreiro? Você sabe por quê? Quem chuta aí? Porque a mãe dele, antes de morrer, abençoou, porque ela ia deixar ele sozinho para ser forte. Eu tenho certeza que essa mãe, no meu coração, ela pediu a Deus: faz ele forte, porque eu não vou estar perto para protegê-lo. E Davi, gente, não era só um rei. Davi, a Bíblia diz que ele era um exímio guerreiro. Diz que os povos, as nações temiam o reinado de Davi, porque Davi, aonde ele entrava, ele tomava. Quem lembra do gigante Golias? O que é? E quantos dias que ele está aí? Não, tem tantos dias que ele está afrontando Israel. Então acabou hoje. Deixa eu falar algo para você, mãe. Você gera uma memória do seu filho, Deus do ventre. Nas primeiras semanas de gravidez, pode profetizar sobre o teu filho. Quando ele estiver sendo gerado, conversa com ele, fala quem ele será. Fala: Deus te deu, me deu você, e você será poderoso sobre a terra. Deus me deu você, e você será profeta. Deus me deu você, e você será um médico, um engenheiro, um advogado, um magistrado. Você será um governante nessa terra para fazer o bem. O problema hoje é que somos tomados pela crise, como aconteceu com Davi, e muitas estão afundando, porque seu filho não está mais em sua consciência, está nas drogas, está aqui, está acolá, está no mundo, não quer ouvir a mãe. Preste atenção, não desista. Quem cumpre o propósito é Deus. Eu quero me deter aqui no verso 16, que diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles ainda existia. Presta atenção, mães, pais, famílias. Você, antes de Deus te dar essa dádiva, mãe, de ser mãe dessa criança, desse filho, Ele já tinha um propósito. O texto diz que antes que você chegasse no ventre da sua mãe, antes que um homem fosse usado para ser o teu pai, o genitor, você já tinha sido tecido com o teu Pai Celestial. Por isso que a Bíblia vai dizer que ainda que sua mãe biológica te abandone, que teu pai te abandone, o Senhor Deus diz: eu jamais te abandonarei. Ele nos criou e nos deu para uma mãe e para um pai. Acredite, é nesse lugar que tu vai cumprir o propósito.
Mas minha família é estranha, é torta, é errada. Não tem problema, é ali que tu vai cumprir o propósito. Preste atenção no que João diz em Apocalipse 20, verso 11 e 12. Preste atenção nesse texto. O texto diz assim: então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo. Rapaz, será que eu estou no texto certo? Não. Desculpa, gente. Misericórdia. Eu fui lá no 1. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele. Imagina essa cena. É de filme, né? A terra e os céus fugiram da presença de Deus. Imagina essa cena. E não achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Preste atenção nisso aqui que eu quero falar para você. Davi falou no texto de Salmos sobre livros, e João está falando aqui sobre o livro. Sabe por que muitas vezes mãe, filho, pai, nós estamos em crise? Que estamos desalinhados com o propósito. Existe um livro, antes de você ter sido tecido no ventre da sua mãe, a sua história, o propósito para qual Deus te chamou à existência, já estava escrito no livro. Esse livro foi elaborado antes de você chegar no ventre da sua mãe. Davi está falando desse livro. E João vem e traz para nós essa revelação, dizendo: olha, se abrir o livro. Que livro, meu irmão? Que livro que ele está falando aqui? O livro do propósito que Deus escreveu para você. Mas a crise existencial, a circunstância, os prazeres do mundo, as distrações do mundo nos tiram do propósito. Você não nasceu por acaso nessa família. Ah, pastor, mas eu nasci e minha mãe morreu. Davi nasceu e não viu a mãe, talvez, ou demorou muito pouco tempo, ela foi embora, e foi um grande homem. Porque o propósito que diz aqui, que Davi entendeu, quando ele passa pela crise, ele entende que não é as circunstâncias que vão parar ele, mas através da fé ele tem que fazer um caminho novo de remissão. Você só pode vencer e entender o propósito do livro. O texto de Apocalipse diz que os livros, depois diz que tem um livro. O livro do propósito que Deus tem para mim e para você. Você está desalinhado com o propósito. Pastor, a oração é poderosa, mas eu estou desalinhado com o propósito. A oração vai te trazer para o propósito. Amém? Preste atenção, eu andei desalinhado com o meu propósito, mas quando eu entendi o meu propósito, o plano de Deus, eu me arrependi de ter desviado o caminho do propósito, e me voltei para Deus. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã, não reprove a oração da sua mãe, do seu pai, do seu líder. Ouça, querido, calma. Você está numa crise? Eu sou uma pessoa insegura, então vença. Como? Por fé, confissão, arrependimento. Volte para Deus. Por quê? Porque Ele chamou um chamado Jesus para te resgatar e te alinhar com um propósito novo. E se existe um intercessor, é óbvio que você vai voltar para o propósito. Se existe alguém que foi despertado a interceder por você, você vai voltar para o alinhamento do propósito. Então, faça isso comigo hoje. Diga assim: crises são uma oportunidade
para mim encontrar o verdadeiro propósito que Deus tem para mim. Amém? Amém? Aplaude o Senhor, pode aplaudir. O texto, ainda falando sobre Davi, o texto diz assim: tu conheces e sonda-me, Deus sabe tudo. Olha que interessante isso aqui, gente. Deus sabe tudo. Deus sabe o que tu está fazendo de errado. Deus sabe, querido, tudo. O texto de Salmos, é tão poderoso esse texto de Salmos, que Davi está fazendo uma oração, e eu queria que você entendesse aqui nessa manhã, e aprendesse através dessa oração do livro de Salmos, no capítulo 139, aprendesse com Davi, fazer esse caminho maravilhoso. Ele está falando aqui, não, o Senhor me conhece de longe, não importa o lugar que você estiver, querido, na terra, embaixo da terra, nas profundezas do mar, no mais alto da alvorada, não importa onde você estiver, Deus te conhece. Ele sabe o que tu está pensando agora, Ele sabe por que você está fora do propósito agora, Ele sabe por que você está em crise existencial agora. Deus sabe por que talvez agora, nesse exato momento, você está indo para a casa dos seus pais, mas você tem uma crise com os seus pais. Falta perdão, falta celebração. O texto de Provérbios diz para você celebrar: levanta sua mãe, meu irmão. Rapaz, tem gente que tem mãe tão ruim, tem que levantar igual, porque ela há de também ser abençoada por ti, encontrar o caminho que Davi encontrou. Davi fez um monte de besteira, mas ele encontrou o caminho de volta, remissão. Ele se voltou para Deus. Ele diz nessa oração: todos os meus caminhos o Senhor conhece. O texto todo, a palavra mais repetida por mais de 7 vezes é: tu me conheces, tu conheces, tu conheces. Então dá para dar uma ênfase nesse texto e contextualizar dizendo: Deus conhece você na terra, embaixo da terra, nos mais altos montes. Não há lugar na luz, na escuridão, aonde você estiver, Deus vai trazer clareza, né? A canção do Thales, como é que é? Meu Senhor Jesus, clareia. Sabe, Deus, aonde você estiver, Ele vai clarear. Seu filho pode estar nas trevas agora. Pastor, meu filho está em casa essa hora chapado. Deus vai clarear. Ore, faça uma oração e peça ao Senhor para tirar ele. Diz assim para Deus: Deus, eu sei que o Senhor sabe o que eu pretendo. Deus sabe o que você pretende, mas você está desalinhado com o propósito. Tem um livro escrito, e nesse livro está escrito a sua história, o seu propósito. Queridos, preste atenção. O texto diz: Ele esquadrinha. Deus tem um gráfico teu, Ele esquadrinha o teu coração, tua mente, sabe tudo. Ele sabe tudo de nós, Ele sabe tudo. Ele sabe das tuas tentativas de fazer certo, Ele sabe das tuas tentativas. Sabe o que livra muitas vezes a nós e os nossos filhos? Sabe por que eu digo para as mães aqui com toda certeza que o teu filho vai ser poupado? Como, pastor, se ele está perdido na droga? Porque quando ele está se drogando, ou quando ele está lá no meio da turma do mal, ele faz várias tentativas de voltar, só que ele não tem força. Ó Deus sondando, esquadrinhando o coração. As tentativas valem para Deus, pode não valer para ti que está cansado, está em crise, a tua reputação foi jogada no chão, mas Deus reconhece as tentativas desse filho. Deus fala: ele está tentando, mas não consegue. E às vezes, pais, mães, sabe o que falta? Um abraço, fedorento, chapado, fedendo a bebida, você chegar e abraçar e beijar, sei lá, chora, sei lá, abençoa, sei lá, fala: meu filho, tu vai conseguir. Sabe o que as mães estão fazendo hoje? Essa praga, você não tem mais jeito, não faça isso. Um dia alguém teve misericórdia de você e não te chamou por nenhum nome, a não ser dizer: Deus, alcança ele.
Deus, socorre meu irmão. Não despreze a oração de alguém. A intercessão é algo poderoso. Preste atenção em mim. Essa decisão de compreender essa crise que você está vivendo vai te trazer de novo, e você vai descansar em fé. Acredite nisso que eu vou falar para você. Deus, como fez com Davi, quer fazer conosco. Ele quer te moldar outra vez. João disse que o livro foi aberto. O texto de Salmos fala que os livros, ou que o Senhor tem e conhece, esquadrinha e sabe a minha história. Ou seja, Davi está dizendo para Deus: a minha história está escrita pelo Senhor. Então Deus, me ajuda a voltar. Tu me conheces, não adianta eu fugir. Eu posso ir para qualquer lugar, é o Senhor quem me sustenta. É o Senhor que se compadece de mim. Ele está falando no texto assim: o Senhor, olha o que ele diz: para onde me ausentarei? Olha, Davi reconhecendo que a crise que ele está vivendo é porque ele está fora do propósito, ele está fora daquilo que Deus escreveu no livro. Aí João traz essa revelação para nós, dizendo: olha, tem um livro que um dia, preste atenção, um dia nós vamos chegar diante do Senhor, e esse livro vai ser aberto. Teve um teatro aqui falando sobre isso semana passada ou retrasada. E Deus vai perguntar para você do que está escrito no livro, que era o propósito para o qual Ele te chamou. Sabe o que tem nos feito viver em crise e não o propósito? É porque nós não consultamos a Deus e não nos arrependemos, dizendo: Senhor, eu não quero mais viver fora do propósito, eu quero alinhar com o propósito. Me mostra o que o Senhor escreveu para mim. Aí Ele vai dizer assim: escrevi uma história linda para você viver aí na terra. Fica de pé no teu lugar, nós vamos encerrar. Eu quero que você, enquanto eu falo aqui essas últimas frases, você pense se você está alinhado com o propósito de Deus. Se quando você chegar diante do Senhor, as suas escolhas, as escolhas que você está fazendo hoje aqui nessa terra, elas não vão te impedir de acessar o reino do seu Pai. Talvez as suas escolhas hoje estão te impedindo de viver o propósito. Eu sei que vocês vão ficar pensativos no que eu vou falar aqui. Todo o problema social do mundo, a fome na África, a fome no Nepal, todo o problema do mundo, não é porque Deus se sentou num trono e deixou nós alheios da sua misericórdia, do seu amor. É porque escolhemos sair do propósito e não viver o que está escrito no livro. Porque a Bíblia diz que todo aquele que é filho de Deus, ele não vai mendigar o pão. A fé vai gerar para ele a visão, e ele vai atrás dessa visão que a fé gerou. Quando ele colocar o pé, Deus coloca o chão. Quando ele começar a se movimentar, vem a provisão. Quando chegar a provisão, ele precisa multiplicá-la. É isso que Deus tem para nós. Deus não tem morte para você. Esse livro que João está falando tem vida, tem sucesso, tem para você uma vida abundante. Esse livro que João está falando, e Davi conseguiu voltar, queridos. Davi conseguiu voltar. A Bíblia diz que Davi se arrependeu, mas por causa de suas escolhas perdeu 4 filhos. Não construiu o templo. Olha aqui para mim. Mas Deus permitiu Davi, assim como fez com Moisés, no final de tudo, e ter com ele. Moisés foi tão magnífico. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não passou na morte, Deus levou ele. Ei, Moisés, todo mundo morreu, teus irmãos, teus pais, você enterrou todo mundo no deserto, eu vim te buscar. Depois ele aparece no monte Tabor, falando com Jesus, ele, Elias. É um mistério de Moisés. Eu fico imaginando Deus
falando para Moisés: eu vim te buscar, você é um vencedor. Eu fico imaginando Deus falar para você, se você decidir hoje por Ele: eu vim te buscar, porque você é um vencedor. Eu te dei um propósito e você cumpriu. Pode entrar no reino. Você vai se tornar um governante desse reino. Eu te criei para governar. Feche teus olhos. Acredite, Deus quer moldar você no propósito. Pedro disse: para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Acredite, Davi diz: para onde me ausentarei da tua presença? Fale com o Senhor aí no seu lugar. Fale para Ele: Senhor, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Diga para Ele: para onde eu me ausentarei da tua presença? Não há lugar, não há profundezas que eu possa descer, que o Senhor ali não vai estar. Queridos, em todos os lugares que você for, o Senhor ali vai estar. Levante as mãos, os pais, mães presentes aqui. Hoje Deus vai cruzar o olhar com o olhar do seu filho. Hoje Deus vai cruzar com o olhar do seu filho. Não importa onde ele está, não importa se ele está na droga, não importa se ele está na perdição, não importa se ele está na religião, Deus vai cruzar o olhar de Cristo com o olhar do seu filho. Deus vai cruzar o seu olhar contigo. Olhe para Ele, veja Ele. Olhe para Ele agora, queridos. Feche os teus olhos naturais e abra os seus olhos espirituais. O Senhor Jesus Cristo está cruzando o olhar com o seu, e é um olhar de amor, é um olhar de resgate, é um olhar de levante, é um olhar que está te carregando para dentro do propósito. Ele está cumprindo em nós, nessa manhã, o seu resgate. Levante as suas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua igreja e declaro que todos aqui estão voltando e sendo amoldados pelo teu propósito. E a partir de então, podemos celebrar: somos mais que vencedores. Dá uma festa para o Senhor. Aleluia! Ele é poderoso. Amém, queridos. Olha para mim. Você não é um potencial. Eu descobri que essa palavra, ela é mais usada para pejorar do que para levantar. Você não é um potencial. Não. Você é um filho de Deus. E o seu propósito, a sua história está escrita. Cumpram o propósito. Quer ser feliz? Quantos querem ser felizes aqui? Quantos querem ter uma família abençoada aqui? Cumpra o propósito. Amém? Agora você vai depois almoçar com a sua família. Chegue lá com carinho, com amor, com respeito. Ame todo mundo, dê testemunho. Se alguém te perguntar algo com um sorriso nos lábios, disse: eu estou me moldando ao propósito que Deus fez antes que eu nascesse. Por isso estou feliz. Amém? É você quem abençoa a sua casa, a sua família. Levanta sua mão na direção da sua casa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, faça resplandecer sobre ti a sua face e te dê shalom. Meu irmão, vá para o melhor resto de semana da sua vida. Deus te abençoou.